Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de raciocínio lógico, de estatística, galera, e quero dar um alô muito especial para você que vai fazer o concurso do BASA, Banco da Amazônia. Galera, preparamos uma aula hoje de revisão para essa reta final, para te dar aí uma força, um gás, para você arrebentar nessa prova. Bom, dentre vários assuntos, a gente vai ter outros momentos juntos, onde a gente vai abordar outros tópicos. Na aula de hoje, a gente vai abordar razão, proporção e grandezas proporcionais. É um assunto que está lá dentro do conteúdo programático, para ser cobrado no concurso do BASA, e é um assunto que, pelo que nós observamos, é corriqueiro. Sempre cai uma questãozinha envolvendo uma desses conteúdos, ou algo sobre razão, ou proporção, ou grandezas proporcionais. Então, vamos recordar esses assuntos, ok? Já direto no exercício, e na medida que houver necessidade, eu vou dando alguma fundamentação teórica. Beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá, então, falando inicialmente sobre razão, né? Inicialmente, vamos falar sobre razão. O que seria razão, galera? O que eu preciso estar atento, tá? Primeiro que razão, galera, é uma divisão. É muito importante que você tenha isso muito claro na sua cabeça. Quando você ver a palavra razão, então a banca vai dar lá, fazer uma contextualização e ela vai pedir a razão entre alguma coisa. Então, essa palavra razão quer dizer divisão. Se é uma divisão, então, obrigatoriamente, eu preciso conhecer dois valores. Eu preciso conhecer o valor que está em cima e o valor que está embaixo, porque é uma divisão. Então, preciso saber o de cima e o de baixo. A partir do momento que eu conheço quem está em cima e quem está embaixo, aí é só efetuar a divisão. Quando não der para dividir, eu simplesmente simplifico a fração até ela se tornar irredutível, chegar num ponto que não dá mais para ser simplificada. O que acontece geralmente, as alternativas de resposta, geralmente, elas estão na forma de fração, quando o exercício menciona razão, ok? Mas se for possível dividir, eu tenho que dividir também, beleza? Bom, então razão é uma divisão, eu preciso saber o cara de cima e o cara de baixo, beleza? Bom, conhecendo esses valores, galera, a partir daí é só uma questão de aplicação, tá? Então, vamos lá, primeiro exercício nosso, olha só. Banca 6 Gran Rio. Eu tenho aqui a seguinte situação. A razão entre as idades de Joana e de Sérgio é igual a 7/8. Sérgio, que é mais velho que Joana, tem 56 anos. Qual é a idade de Joana? Bom, galera, são vários caminhos que você pode tomar para resolver isso daqui. Mas vamos criar um padrão. Ele mencionou duas pessoas, Joana e Sérgio, beleza? Então, olha só, Joana e Sérgio. Eu não sei a idade deles por enquanto, né? Apesar que do Sérgio, ele mencionou aqui. Beleza, ele falou o seguinte, que Sérgio tem 56 anos, ó. Sérgio é mais velho que Joana e tem 56 anos. Então, está aqui. E ele quer saber quem? A idade de Joana. Então, como eu quero descobrir a idade de Joana, vou chamar de X. Beleza? Ah, professor, posso ir já fazendo direto? Pode, galera. Eu estou fazendo assim, passo a passo, para você compreender o contexto. Então, Joana X, Sérgio 56. Beleza. O que ele falou? Que a razão entre as idades, ou seja, a divisão entre as idades. E aí, é muito importante que você obedeça a ordem que o exercício está estabelecendo. Ele falou razão entre quem? Entre as idades de Joana e de Sérgio, ok? Quer dizer que é Joana dividido por Sérgio. Se ele falasse razão entre a idade de Sérgio e de Joana, era diferente. Você tem que estar atento, porque se o exercício fala bem assim, A para B quer dizer A dividido por B. Isso é ordem. Se ele fala B para A, aí é o contrário. É B
dividido por A. Então, é muito importante que você compreenda isso. Porque às vezes você fica na dúvida, peraí, quem vai em cima, quem vai embaixo? Olha a ordem que o exercício estabeleceu. Essa ordem tem que ser respeitada, beleza? Bom, então nós já sabemos que a ordem estabelecida é de Joana para Sérgio. Beleza, se é de Joana para Sérgio, então é a idade de Joana dividido pela idade de Sérgio. Isso aqui é igual... Professor, por que é igual? Porque ele falou que a razão é igual a 7 sobre 8. Então, isso aqui é igual a 7 sobre 8. E agora, professor, como que eu resolvo essa parada? Bom, como que a gente resolve isso? Eu tenho aqui uma igualdade de razões. E para resolver isso daqui, a gente aplica uma propriedade da proporção. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Na proporção, quando eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D, tem uma propriedade que nos auxilia nisso aqui, chamada de propriedade fundamental da proporção. Qual é ela? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, multiplicação cruzada. Ou seja, eu vou multiplicar o A pelo D e o B pelo C. Exatamente isso. E é o que nós vamos fazer aqui. Ok? Vamos aplicar essa propriedade. Então, eu tenho aqui, voltando, x vezes 8, 56 vezes 7. Como que vai ficar? 8 vezes x, 8x, 7 vezes 56. Professor, eu posso multiplicar o 7 pelo 56? Até pode, se quiser, não tem problema nenhum. Mas eu vou deixar desse jeito, por quê? Porque eu vou passar o 8 dividindo e vai ficar mais fácil. Olha só, 7 vezes 56 dividido por 8. O 8 está multiplicando x, passo ele dividindo. Beleza. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, 56 dá para dividir por 8. 56 dividido por 8 é 7. E quem sobrou? 7 vezes 7. Conclusão. X igual a 49. Pronto, está aqui, ó. Qual é a idade de Joana? C, 49. Tranquilo? Belezinha? Então, gente, é com muita tranquilidade que vocês vão resolver exercício desse tipo, tá? Obedeça a ordem que o exercício estabeleceu, monte a igualdade das razões e depois é só aplicar a propriedade fundamental, multiplicação cruzada. Tá? Isola o x, depois passa dividindo, pronto, você encontrou a resposta. Tranquilo? Belezinha? De boa, né? Então, vamos para mais um aí. Beleza, né, galera? Mais um exemplo aí. Também um outro exercício da CES Gran Rio. Olha só. A final da Copa do Mundo de 2014... foi disputada entre Alemanha e Argentina no Maracanã, que tem capacidade para 80 mil espectadores. Supondo-se que o estádio estivesse lotado, que exatamente 26 mil espectadores não fossem argentinos nem alemães e que para cada 5 alemães houvesse 7 argentinos. Qual o total de argentinos presentes no estádio? Bom, professor, como que eu vou resolver esse formato de exercício? Veja bem, gente. A primeira coisa que você tem que estar atento é a pergunta. Se eu não sei o que o exercício pergunta, eu não sei, não consigo responder. O que ele quer que eu descubra? Ele quer que eu descubra o total de argentinos. Beleza. Então, eu não sei o total de argentinos. Eu vou representar a Argentina por X. Eu tenho X torcedores da Argentina. Beleza. O que mais que eu sei? Torcedores alemães, eu sei? Não sei. Torcedores alemães, eu vou chamar de Y. Bom, para resolver esse exercício, nós vamos precisar utilizar uma propriedade da proporção. Essa propriedade ela é chamada de propriedade da composição. Lembram dela? Não lembra? Vamos relembrá-la então. O que é a propriedade da composição, galera? Ó, propriedade da composição.
Essa propriedade é a seguinte. Quando eu tiver uma razão, vou apagar isso aqui, depois eu coloco de novo. Quando eu tiver uma razão, por exemplo, A dividido por B igual a C dividido por D. Eu tenho aqui uma igualdade de razões, portanto, eu tenho uma proporção, que é uma igualdade de razões. A propriedade diz o seguinte, em toda proporção, eu posso somar os valores que estão em cima, portanto, eu vou somar o A com o C, beleza? E somar também os valores que estão embaixo, portanto, eu vou somar o B com o D. Soma-se os de cima, soma-se os de baixo. O resultado dessa soma de cima e o resultado da soma de baixo eu vou dividir uma pela outra. E esse valor que eu vou encontrar aqui, que eu vou representar pela letra K, que é chamada de constante de proporcionalidade, isso aqui é uma constante de proporcionalidade, galera. Uma constante de proporcionalidade. Esse cara aqui, a propriedade diz o seguinte, é igual a essa e a essa razão separadamente. Como assim, professor? Se eu dividir A por B, eu vou encontrar exatamente aquele K lá, o mesmo valor. Se eu dividir C por D, eu também encontro o mesmo valor. Então, o que nós temos que buscar é exatamente esta constante. A partir do momento que eu encontro a constante, basta eu fazer a igualdade dessa razão por K e da segunda razão também por K. Na verdade, eu não vou usar as duas. Eu vou ser mais direto, mais objetivo. Vou de acordo com a pergunta, eu vou usar a razão que já me remete naquela pergunta, que é o propósito do exercício, beleza? Mas quero chamar a atenção de vocês que essa propriedade também pode ser aplicada de outras formas. Não somente somar em cima e somar embaixo. Eu posso também, caso haja necessidade, somar o de cima com o de baixo. Como assim, professor? Da seguinte forma, ao invés de ser A mais C, eu vou fazer A mais B. A mais somo de cima com de baixo, o antecedente com o consequente. Aí, veja bem, vou colocar embaixo quem, professor? Quem eu vou colocar aqui embaixo? Galera, você pode optar por colocar o A ou colocar o B. Quem eu devo colocar, professor? O A ou o B? Aí eu volto a pergunta para você. Você quer descobrir quem primeiro? Você quer descobrir o A ou você quer descobrir o B? Ah, professor, eu quero encontrar o A, então coloca o A embaixo. Professor, eu quero descobrir o B, então coloca o B embaixo. Então, quem vai embaixo é quem você quer descobrir primeiro. Você faz essa opção. Bom, eu quero colocar o A, beleza. Agora, do outro lado da igualdade, não é C sobre D, você vai repetir o mesmo processo. Você não somou de cima com o de baixo? Então, vai ser C mais D. Sobre quem? Sobre quem? Agora aqui você não tem opção de escolha. Agora você tem que respeitar a escolha anterior. Se você optou em colocar o A e o A está em cima, então aqui obrigatoriamente vai ter que ser o C, porque o C está em cima. Ah, professor, se eu tivesse colocado o B aqui embaixo, então do outro lado teria que ser o D? Exatamente. Se você optar pelo B aqui, o B está embaixo. Então você tem que colocar o D do outro lado embaixo também. Entenderam? Então, tem que manter essa relação de escolha. Não pode colocar o de cima de um lado embaixo e do outro lado você manter o que está embaixo. Aí está errado. Se você optou em colocar o de cima embaixo, que foi o caso aqui, o A, então eu sou obrigado a colocar o C, porque ele está em cima também. Tranquilo? Feito isso, efetuo as multiplicações, multiplico o cruzado, eu vou encontrar o valor que eu quero. Beleza? Então, nós vamos, com base nessa propriedade, resolver aquele exercício. Tranquilo? Relembraram aí, né? Propriedade da composição. Essa propriedade ela é muito usada, galera. Você tem que dominar ela bem. Então, vamos lá para o exercício. O exercício aqui diz o seguinte, ó. Ele falou que são 80 mil espectadores. Então, eu tenho 80 mil pessoas no estádio. Só que ele me disse o seguinte, que 26 mil
não são torcedores nem dos argentinos e nem dos alemães. Então, eu preciso descobrir, primeiramente, quantos torcedores são ou da Alemanha ou da Argentina. Como que eu descubro isso? Subtraindo 80 mil menos 26 mil. Fazendo essa subtração, olha só. 0, 0, 0, 10 tira 6, 4, 7 tira 2, 5, 54 mil. Quem é esse 54 mil? São os torcedores alemães e argentinos. Isso aqui é o total de torcedores alemães e argentinos presentes no estádio. Beleza. Aí agora eu vou dizer que os torcedores argentinos são X e os torcedores alemães estão numa quantidade Y, beleza? X representando os argentinos e Y representando os alemães. O exercício falou que a razão entre eles, aqui ó, e que para cada 5 alemães houvesse 7 argentinos. Então ele está estabelecendo uma razão de 7 alemães para cada 5 argentinos. 7 sobre 5. Mas observem a ordem estabelecida. É alemães sobre argentinos. Para cada 5 alemães, eu tenho 7 argentinos. Beleza, então a relação é essa. Alemães Y divididos por argentinos, ó, alemães, argentinos, alemães em cima, argentinos embaixo, igual a 5 para 7. Beleza? Tranquilo. Bom, estabelecida a proporção. Agora eu tenho que resolver essa parada aqui. Mas tem um detalhe. Quem é esse 54 mil mesmo? Esse 54 mil, ele é a soma de quem? De X mais Y. É muito importante que você compreenda esse contexto. 54 mil é o total de torcedores alemães e argentinos presentes no estado. Então, se eu somar os argentinos com os alemães, eu vou encontrar 54 mil. Beleza. Então, vamos lá. Aplicando aquela propriedade na segunda etapa, eu somo o de cima com o de baixo. Então, eu vou ter isso aqui, ó, X mais Y. Sobre quem? Lembram o que eu disse? Quem você vai colocar embaixo? É escolha sua. Você pode optar pelo X ou pelo Y. Só que para que a gente possa ser mais objetivo, mais direto na resposta, o ideal é que a gente coloque aqui embaixo quem nós queremos descobrir primeiro. E quem o exercício quer que a gente descubra? Qual o total de argentinos? E os argentinos eu representei por qual letra? X. E o X está embaixo. Então, vou colocar o X aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Bom, do outro lado, eu tenho que fazer o mesmo processo. Então, eu vou somar o de cima com o de baixo. Então, eu vou ter 5 mais 7. E vou dividir por quem? Eu não optei em dividir pelo X. E o X não está embaixo? Sim. Então, do outro lado, eu tenho que pegar quem está embaixo também. O 7. Beleza? Bom, agora eu vou substituir. Eu não sei quanto que é X, nem quanto que é Y, mas eu sei que a soma de X mais Y vale 54 mil. Tranquilo? Então, no lugar de X mais Y, quanto que eu vou colocar, galera? 54 mil. Vai ficar bem assim, ó. 54 mil dividido por X é igual a 12, porque 5 mais 7 são 12, dividido por 7. Pronto. Agora é só multiplicar cruzado. E aí eu vou fazer aqui em cima. Vou apagar aqui, ó. Vou cruzar aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então vai ficar bem assim, ó. X vezes 12 igual a 7 vezes 54 mil. Quem vai ser meu X? 7 vezes 54 mil dividido por 12. 54 mil dá uma divisão exata por 12. Vamos fazer aqui, ó. Acompanha aqui, ó. 54 mil dividido por
12. Como que eu faço essa divisão? Professor, não lembro mais como é que faz a divisão. Não são duas casinhas aqui? São. Então, eu pego dois números, 54. Primeira coisa, eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 12 menor ou igual a 54. 4. 4 vezes 12, 48. Coloca aqui embaixo. 48. Subtrai. 54 tira 48, 6. Aí, abaixo o próximo número, é 0. 60. Agora, um número que multiplicado por 12 é menor ou igual a 60. 5, professor. 5 vezes 12, 60. Coloco 60, tira 60, 0. Abaixo outro 0. Dá para dividir? Não. 0 no quociente. Abaixo o outro, 0. Dá para dividir? Não. 0 no quociente. Tem mais para baixar? Não. Então, acabou. 4.500. Está aqui, ó. Esse é o resultado da divisão de quem? De 54.000 por 12. Então, esse valor aqui vai dar 4.500. Agora, o que falta? Multiplicar por 7. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. X igual 7 vezes 4.500 vai dar 31.500. Pronto, está resolvido. Ok? Vamos voltar lá no exercício? Vou apagar isso aqui agora para a gente voltar lá. A gente já encontrou que a resposta vai ser 31.400 e 500. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois de interromper os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para dois cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo. Você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.